Oi pessoal, tudo bem? Professor Marcos de Matemática. No vídeo de hoje, nós apresentaremos para vocês a correção da atividade 3 do Caderno Trilhas, volume 2, módulo 4. Então, como sempre, recomendo vocês corrijam o que vocês já fizeram, verifiquem onde vocês erraram. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar comigo e com o professor Paulo toda terça e quinta-feira, das 19 às 20 horas, usando o Classroom pelo Google Meet. Beleza? Joia? Bons estudos para vocês. Bom, vamos lá então. Atividade 3 diz assim: o que é hipertensão? A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados de pressão sanguínea nas artérias. Ela acontece quando os valores das pressões máximas e mínimas são iguais ou ultrapassam os 140 por 90 milímetros de mercúrio ou 14 por 9, que é o que a gente costuma utilizar como medida. 14 por 9, 13 por 8, são as medidas. Quando passa por isso, ela se entende como pressão alta. A pressão alta faz com que o coração tenha que exercer um esforço maior do que o normal para fazer com que o sangue seja distribuído corretamente no corpo. A pressão alta é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de acidente vascular cerebral, infarte, aneurisma arterial e insuficiência renal e cardíaca. Prevenção. Além dos medicamentos disponíveis atualmente, é imprescindível adotar um estilo de vida saudável. Manter o peso adequado, se necessário, mudando hábitos alimentares. Não abusar do sal, utilizando outros temperos que ressaltam o sabor dos alimentos. Praticar atividades físicas regulares. Aproveitar momentos de lazer, abandonar o fumo, moderar o consumo de álcool e evitar alimentos gordurosos. Então, quando nós pensamos a pessoa que está com a doença da hipertensão, ela precisa, além da sua medicação, fazer uma mudança de saúde, uma mudança dos seus hábitos para que tenha uma vida mais saudável. Fique atento. Sal é composto em grande parte por sódio. Fique atento aos valores de sódio nas embalagens dos alimentos. Por quê? Porque muitas vezes a gente consome algum produto, um salgadinho, uma coxinha, um produto qualquer, que a gente não sabe, mas que ele é composto de muito sódio e acaba atingindo a cota máxima que a pessoa pode consumir de sódio. Então, quer dizer, ao longo do dia ela consome muito mais do que ela pode. Observe a tabela nutricional ilustrativa de um achocolatado. Aí aqui a gente tem a tabela. O que é a tabela nutricional? Tabela nutricional é uma tabela que vem nas embalagens, atrás geralmente das embalagens, com todos os compostos que compõem aquele produto e com as suas correspondentes dosagens. Então, quer dizer, no caso aqui da nossa tabela, nós temos um valor energético de 80 quilocalorias, ou seja, 336 quilojoules, numa porção de 24 gramas, ou seja, o equivalente a 2 colheres de sopa. Então, o achocolatado feito com 2 colheres de sopa, além da caloria do leite, vai ter também essas calorias decorrentes do achocolatado que foi acrescentado ali. Isso é importante porque daí, a partir daí a gente consegue fazer o balanceamento do que a gente consome e do ideal. Agora anotem, isso é um achocolatado. Se vocês observarem bem, ele também tem sódio, que é sal. Ou seja, pela tabelinha nós temos 28 miligramas. Agora, um detalhe interessante observar. Cada uma delas está numa unidade. Então, o que a gente vai estudar é essas questões de unidades. Primeiro item. Anote as grandezas de medidas descritas na tabela, lembrando que a grandeza representa a unidade de medida ou o símbolo que apresenta um número, que acompanha o número. Então, o que são as grandezas?
Grandezas são unidades mensuráveis, aquilo que a gente pode medir. Então, olha só, logo no começo nós temos a porção de 24 gramas. Então, quer dizer, o equivalente a 2 colheres de sopa. Então, essa porção de 24 gramas é uma das grandezas, todas no sistema internacional. Outra unidade é a caloria, também uma unidade de grandeza que vai representar o quê? A energia interna de cada um desses compostos. O joule também é uma energia interna, mas ela é utilizada na troca de energia. Então, quando nós pensamos nessas grandezas, nós temos a grama, que é o sistema internacional, o miligrama, que é uma fração da grama, também é uma unidade de medida, só que uma fração da unidade grama. E a partir daqui a gente consegue fazer algumas observações, tá? Só um detalhe, todas essas grandezas estão no sistema internacional. Mas nós temos, digamos, grandeza que a gente interpreta como popular. Apesar de que não é uma grandeza reconhecida pelo meio científico. Que aqui que a embalagem traz, que é 2 colheres de sopa. Então, quando a pessoa fala assim, olha, eu estou medindo por colheres de sopa ou por xícaras, nós estamos estabelecendo uma grandeza, de certa forma, popular, que não tem reconhecimento no meio científico, mas que é também muito utilizada. Bom, item B. Marque verdadeiro ou falso para as seguintes afirmações. Na tabela, a quantidade de sódio é maior do que as vitaminas C e B juntas. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso identificar elas na tabela. E agora, o problema pede para que eu some a vitamina C e B3. Então, se eu somar, vitamina C é 6,5, vitamina B3 é 2,4. Somando essas duas, eu vou ter 8,9 miligramas. E eu quero comparar com a quantidade de sódio. Notem que eu tenho de sódio 28 miligramas. Então, quer dizer, 28 miligramas é muito maior do que 8,9. Portanto, a resposta é verdadeira. Depois, na sequência. Pensando na unidade de medida quilograma, os carboidratos têm o maior peso. Então, eu estou olhando massa, certo? Peso é a sua participação, a sua massa. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui. Carboidrato eu tenho 19 gramas. Todos os outros, eu estou, olha só, proteína eu tenho 0,5 gramas, gordura é 0, sódio 28 miligramas, então quer dizer, é uma grama dividido por 1000. Vitamina C, 6,5 miligramas também, é uma grama dividido por 1000. E vitaminas B6, 2,4 miligramas. Só de compararmos então as nossas unidades, a quantidade de carboidrato é muito maior, porque ela está na unidade padrão, enquanto as outras estão na unidade de miligramas, ou seja, é a correspondência de 1 grama dividido por 1000. Logo, é verdadeira essa afirmação. Depois, a próxima afirmação. Pensando na porção diária, então agora a gente vai olhar numa porção diária. A porção diária é o quê? Essa coluna VD são os valores diários de referência, ou seja, para que uma pessoa consuma aquilo como máximo. Pensando na porção diária, as vitaminas C e B têm a porcentagem maior em valores diários de referência. Então, se nós dermos uma olhadinha aqui, vitamina C 15%, vitamina B3 15%. De fato, elas são as que são mais expressivas nesta embalagem. Todas as outras estão abaixo disso, portanto, também verdadeira. Próximo item. O valor energético tem a mesma medida das vitaminas. Então, agora eu vou ali no valor energético. O valor energético, quando nós observarmos, nós temos 80 quilocaloria. Quilo é vezes 1000, que corresponde a 4% do valor diário. Em contrapartida, as vitaminas não. As vitaminas estão em 15%, ambas em 15%. Então, a resposta é falsa. Depois, próximo item. Neste rótulo, as quantidades ingeridas de vitamina B3 e proteínas se referem a uma porção de 24 gramas. Então, a gente dá uma olhadinha agora nos dados. Ó,
proteína, vitamina B3 e a quantidade de proporção. De fato, a porção é de 24 gramas, portanto a resposta é correta, verdadeira. O último item. A porção com a menor porcentagem de valores diários é o sódio e as proteínas. Então, olhando a porção de valores de sódio e proteínas. Se a gente der uma olhadinha nos valores diários, a gente vai verificar que, olha só, proteína eu tenho 1% e valores de sódio eu tenho 1%. Tudo bem? Então quer dizer que na verdade não. A gordura saturada aqui é 0. Então a resposta é falsa. Tudo bem? Bom, próximo item. Item C diz assim: a medida miligrama significa miligramas. Então mg significa miligramas. Essa medida é uma parte de 1000 gramas. Portanto, 1 grama igual a 1000 miligramas. Portanto, miligrama é menor que 1 grama. Se tivermos 2000 miligramas e convertermos em grama, dividimos por 1000, teremos 2 gramas. Se tivermos 2,4 gramas e convertermos para miligrama, multiplicamos por 1000, teremos 2.400 miligramas. Observe os rótulos das embalagens de alimentos na sua casa e marque 4 valores nutricionais que consome. Em seguida, compare as quantidades ingeridas de gordura e sódio. Então, essa é uma resposta pessoal, que vocês devem pegar na sua casa e observarem isso. Eu preparei uma aqui, então peguei uma foto dos valores nutricionais de uma embalagem. Reparem que a porção tem 25 gramas. E o que ele pede? Para separar 4 gorduras. Então eu peguei a gordura é de 4,5 gramas. Eu tenho 3 gorduras aqui, certo? Gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans. A soma disto, 4,4 gramas. Lembrando que 3,7 mais 0,7 mais 0 igual a 4,4. Depois, ainda o quarto elemento, sódio, que é 0,175 gramas. Ou seja, eu tenho 175 miligramas de sódio. Eu preciso converter isso para grama. Então eu divido por 1000. Dividindo isso por 1000, eu obtenho 0,173 gramas. Tudo bem? Então quer dizer, quando eu tenho miligrama e quero converter para grama, eu divido por 1000. Quando eu tenho grama e quero converter para miligrama, eu multiplico por 1000. É isso que o nosso texto fala. Bom, então já coletei os dados. Tá aqui. Agora ele pede o quê? Ele pede uma segunda coisa. Ó, compare as quantidades ingeridas de gordura e sódio. A comparação é necessária ser feita com o quê? Com a proporção. Então eu tenho uma porção de 25 gramas. Eu tenho então que dar uma olhadinha na relação percentual disto. Já que eu tenho esses 4 elementos destacados, então agora eu vou dar uma olhadinha nessa razão, nessa proporção. Como é que nós fazemos isso? Nós temos então a quantidade de gordura. Eu quero verificar quantos por cento é nessa razão de 25 gramas. Então, gordura será igual a 4,4 dividido por 25. Portanto, fazendo essa divisão e depois escrevendo na forma percentual, o resultado é 17,6%. Então, cada porção de 25 gramas tem 17,6% de gorduras. E de sódio? Sódio é igual a 0,173 dividido por 25. Portanto, nosso resultado é 0,69%. Por que nós precisamos converter isso em porcentagem? Porque não temos que fazer a comparação. Então agora a gente observa que a gordura tem muito mais em termos de sódio, apesar de que o sódio ele tem 0,669% numa porção de 25 gramas, enquanto a gordura tem 17,6%.
Para dúvidas quanto à questão de porcentagem, dê uma olhadinha no vídeo. Eu vou colocar aqui no card um vídeo tratando de porcentagem, aí vocês podem reforçar os estudos a respeito disso. Beleza? Joia. Próximo item. Item D. Diz assim: porque no rótulo há algumas medidas em miligramas e outras em grama. Bom, aí isso é um pouco óbvio, né? Miligrama não é 1000 vezes a menos que uma grama? Ou melhor, é 1000 vezes a grama dividida em 1000 partes, ou seja, ele é 1000 vezes menor. Portanto, quando a gente olha essas duas unidades, para que a gente possa fazer uma leitura imediata em termos de que as grandezas, pela grandeza a gente já consegue enxergar que quando a coisa está em miligrama, ela é muito menor do que a coisa que está em gramas, tá bom? Depois, por isso que a gente precisa conhecer as unidades de medida. Item E. Transforme os valores dos carboidratos aqui na minha embalagem, então vocês vão fazer a mesma coisa nas embalagens de vocês, e das proteínas em miligrama. Então quer dizer, converter grama para miligrama, o que eu preciso fazer? Olha lá, só o meu carboidrato tem 18 gramas. Se eu quero passar da unidade maior para a unidade menor, eu multiplico por 1000. Então, 18 gramas vezes 1000, isso daqui vai dar 18.000 miligramas. E depois, carboidrato. Não, carboidrato já foi. Nós temos que ver as proteínas. Proteínas, eu tenho 1,7 grama. Se eu multiplicar por 1000, minha proteína vai ter 1.700 miligramas. Por que a gente tem que fazer esse arranjo de multiplicar, dividir e etc? Porque quando nós vamos fazer a soma e etc, nós precisamos estar com todas as unidades na mesma, todos os elementos na mesma unidade. Então, se a gente olhasse essa nossa tabelinha aqui, nós iríamos ver que, por exemplo, eu não posso somar as proteínas com o potássio de forma imediata. Eu teria que converter ou a proteína para miligrama ou o potássio para grama. Tá bom? Joia. Último item, item EF, né? Utilizando a resposta do item E junto com os dados da tabela, coloque os valores obtidos em miligrama em ordem crescente. Bom, então se são os dados, os exercícios do item anterior, o item E, eu tenho a proteína, que é o menor, então é 1.700 miligramas, e o carboidrato, que é o segundo maior, que é 18.000 miligramas. Beleza? Joia! Belezinha. Acabamos a correção proposta do exercício para hoje. Recomendo a vocês que, caso tenham ficado com alguma dúvida, acessem o Google Meet para que nós possamos tirar suas dúvidas. Lembrando que toda terça e quinta-feira, das 19 às 20 horas, eu e o professor Paulo estamos à disposição para vocês, tá bom? Além dos exercícios que nós estamos corrigindo do Caderno Trilhas, essa foi a última atividade, ainda temos, durante essas aulas, a correção das atividades propostas como complementares. Então é importante que vocês assistam essas aulas para que vocês possam avançar nos seus estudos, tá joia? Bons estudos para vocês. Obrigado.